Lançar luzes sobre uma questão significa redirecionar a atenção do espectador. No caso do livro Um Pirilampo no Porão, do pesquisador Mauro Odo, a escolha foi acender o debate sobre a produtividade das pequenas empresas e a informalidade no Brasil. No programa de hoje, vamos passear com ele sobre alguns dos aspectos que chamaram sua atenção na confecção desse livro, lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, no finalzinho de 2017. Vem com a gente! O Rinfoco recebe o pesquisador do IPEA, Mauro Odo, e autor do livro Um Pirilampo no Porão, um pouco de luz sobre os dilemas da produtividade das pequenas empresas e da informalidade no Brasil. Mauro, como foi o processo de produção desse livro e como é que ele está estruturado? Bom, isso aí foi um trabalho de pesquisa de mais de dois ou três anos e a gente, basicamente meu e com o apoio da colega Graziela Zucoloto, né, boa parte do livro ela trabalhou comigo, né, e a gente estruturou no livro, quer dizer, o livro surgiu a partir de um estudo anterior que a gente fez, um livro sobre a produtividade na economia brasileira, que a gente fez uma parceria do IPEA com a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, da ONU, num convênio de um projeto que eles fizeram para 8 países do mundo. A gente foi responsável pelo estudo no Brasil e a gente foi olhar a questão do que a gente chama de heterogeneidade estrutural, que é quando você tem uma discrepância de produtividade muito grande nos estratos da economia e você não tem um processo de convergência. Quer dizer, historicamente as coisas vão mudando, a economia vai mudando, mas essa discrepância de produtividade permanece. Esse conceito ele é um conceito cepalino da década de 70, né, de Presbit, e quando a gente começou a olhar a produtividade de trabalho no Brasil, a gente percebeu que isso permanecia. E aí a pergunta que ficou para a gente, esse livro foi um diagnóstico da questão da produtividade, e a pergunta que fica, o livro chama-se Desenvolvimento Inclusivo, caso brasileiro. A pergunta que ficou é por que a produtividade no Brasil, né, tem essa característica, né? Por que a gente tem essa heterogeneidade? E aí o que surgiu para a gente foi a questão da pequena empresa, né? Na verdade, né, um dos capítulos do livro chama-se O Dilema das Galinhas, né? O Mário Henrique Simonsen dizia que renda per capita, quando você diz que a renda per capita é uma galinha por habitante, um sujeito comeu 2 galinhas e o outro morreu de fome. Uhum. E, na verdade, a nossa produtividade média é muito baixa porque a nossa economia é muito heterogênea. Significa dizer, a gente tem estratos de produtividade de padrão internacional, competitivo, estão no mercado global, e a gente tem um extrato de produtividade muito baixo. Mas muito baixo mesmo. E na pequena, isso traz a produtividade muito para baixo. Na micro e pequena empresa isso aparece com mais ênfase. Né? Quando a gente for olhar onde é que está isso está fundamentalmente nas empresas de pequeno porte. Agora, também elas são muito heterogêneas e também a gente tem uma quantidade gigantesca de políticas direcionadas para a micro e pequena empresa, que não atendem, segundo você mesmo escreveu no livro, a resolver essa questão da produtividade. Quando a gente fala assim, a produtividade, né, assim, não vamos, muita gente imagina que a gente está colocando a pequena empresa como vilão. Na verdade, ela não é o vilão, a gente enxerga ela como uma salvação. Né? A produtividade é muito baixa, no geral, né? É um universo muito heterogêneo, né? A gente tem um outro capítulo que a gente chama da baleia ornitorrinco, né, que a ideia é você falar essa entidade pequena empresa, ela é uma entidade que não representa esse contexto. É como se a gente falasse de mamíferos. Né? Vamos ter uma política de preservação de mamíferos. Mamíferos vai de baleia a ornitorrinco, passando pelo morcego que voa, pelo ser humano, isso tudo é mamífero. Você não pode colocar tudo na mesma categoria. Então, você tem uma categoria, supor uma categoria unívoca chamada pequena empresa, já é um problema conceitual sério. Já começa aí o erro. Já começa aí um problema. Né? Agora, do ponto de vista de volume, a grande massa das pequenas empresas brasileiras, ela tem uma produtividade, em termos comparativos internacionais, muito baixa. Né? A produtividade dos estratos mais baixa produtividade da economia brasileira, que são fundamentalmente compostos por empresas de pequeno porte, é 20 vezes menor do que de um estrato de alta produtividade. O que eu estou te dizendo é que um trabalhador de um setor de alta produtividade produz 20 vezes mais riqueza do que um trabalhador de um extrato de baixa produtividade. Quando você olha uma pequena empresa
Na Europa, por exemplo, na CDE, esse desnível de produtividade não chega a 4, 5 vezes. E onde é que está esse gargalo? Quer dizer, o que impede que essas micro e pequenas empresas consigam atingir níveis melhores de produtividade? Está fundamentalmente num modelo de desenvolvimento. A gente tem um modelo de desenvolvimento histórico que sempre privilegiou a exportação de produto primário, né? Historicamente, o grande empreendimento agrícola, o ouro, e isso caminhou ao longo da história. A gente tem uma economia voltada fundamentalmente para o mercado externo. A gente não criou um mercado interno. Então, a gente historicamente avilta o trabalho, então você não tem demanda, né? A gente tem uma desigualdade de renda muito grande. Então, né, imagine, se o trabalhador tem uma produtividade baixa, ele gera uma renda muito baixa. Em alguns estratos, essa renda, né, a gente chama de valor adicionado. O valor adicionado produzido por um trabalhador é menor do que um salário mínimo. Então, ele não gera riqueza suficiente sequer para pagar um salário, né, para que seja possível pagar um salário mínimo para ele. Isso explica, em certa medida, por que metade dos trabalhadores brasileiros ganham menos do que um salário mínimo. Então, você tem uma desigualdade de renda muito grande, que gera desqualificação, gera uma demanda de baixa qualidade. Então, a gente tem, nossas pequenas empresas, elas são fundamentalmente serviço comércio, né, que oferecem produtos, né, de baixa qualificação, de baixa qualidade, semi-artesanais. Então, você não tem mercado interno, você não tem demanda, você não gera produto, você não tem renda, a renda não gera demanda, então a gente tem um círculo vicioso, né, de desigualdade produtiva e desigualdade social, desigualdade de renda. Agora, como você mesmo coloca do ornitorrinco à baleia, também a gente tem nas micro e pequenas empresas muitas ações ligadas à inovação. As startups são um caso desse outro lado da moeda. Sim, né? A gente tem no outro lado, você perguntou como é que o livro está estruturado, a gente tem um capítulo que a gente discute essa questão da produtividade, tem um outro capítulo que a gente discute essa questão, né, do conceito do que é microempresa. Aí a gente tem um capítulo que fala sobre as políticas públicas, a gente deve daqui a pouco falar um pouquinho nisso. Depois a gente tem 2 capítulos que discutem a informalidade. A gente fala que o livro chama um pirilampo no porão, que a gente quer botar uma luzinha naquilo que se chama economia subterrânea, lado escuro da economia, né? Essa economia que é invisível até por falta de dado. Né? Você tem poucos dados disponíveis para poder entender qual é essa realidade. Então, a gente tem esses 2 capítulos que olham o lado escuro, e a gente tem outro capítulo que a gente olha o lado mais iluminado, né, que são né, a questão da inovação associada a empresas de pequeno porte. E aí a gente vê uma dinâmica também que vai um pouquinho na contramão do que a gente tradicionalmente escuta, né, que as grandes empresas são as empresas que mais inovam, né, e você acaba, as políticas públicas voltadas para a inovação acabam privilegiando as grandes empresas. E aí é uma questão de como é que você olha o número. A gente tem um número que é assim, a propensão a inovar. O que é a propensão a inovar? É o percentual de empresas que inovam em relação ao total de empresas que existem. A propensão de inovar das grandes empresas, ela é muito maior do que das pequenas empresas. Portanto, eu vou apoiar, né, teoricamente... Que já está pronto, não, né? Assim, a primeira pergunta, assim, eu vou apoiar aquelas que têm maior propensão, eu vou dar dinheiro, estamos falando de dinheiro, né? Apoiar, eu estou falando de política pública, dinheiro para financiamento da inovação. Eu vou financiar aquelas empresas que têm maior propensão a inovar, porque isso vai ter mais resultado. Na verdade, essa é a lógica do banco privado, que não quer correr risco. Então, eu vou financiar aonde eu tenho mais chance de sucesso. E qual é a grande virada? A lógica do Estado é financiar aonde eu preciso de financiamento. É onde eu tenho menos chance de sucesso, é onde eu preciso efetivamente fazer o apoio. Então, essa é uma questão que a gente coloca. E a outra é que quando você fala que você está olhando em números relativos, o percentual das empresas que inovam em relação ao total das grandes é maior que o percentual das pequenas empresas que inovam em relação ao total de pequenas empresas. Então, a propensão a inovar das grandes é muito maior. Mas entre 2/3 e 3/4 dos produtos novos, originais, lançados no mercado internacional, das empresas que lançam produtos novos, originais para o mercado mundial no Brasil, são empresas de pequeno porte. Então, esse percentual é muito pequeno, mas como o volume de pequenas empresas é muito grande, em números absolutos, a gente tem muito mais empresa de pequeno porte inovando do que empresa grande. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco e falar também sobre a importância de tratar a pequena empresa com uma política muito mais direcionada e a realidade que foi estudada nesse livro. Você não pode perder. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.